Se você clicou nesse vídeo, você quer se tornar uma pessoa atraente. Então você clicou no vídeo certo. Porque aqui eu vou te mostrar como você pode se tornar uma pessoa atraente e que isso está acessível à sua realidade também. Antes de tudo, deixa eu me apresentar. Meu nome é Helena Hashi, eu sou atriz e estudante de psicologia. Aqui nesse canal a gente fala sobre autoestima, eu também falo sobre arquétipos, eu também falo sobre análises de personagens, tudo no intuito da gente procurar se aprimorar e nos tornarmos a nossa melhor versão. Esse é o principal intuito, que você chegue nesse canal e se transforme, sempre para melhor. Então vamos partir logo pro vídeo, porque eu sei que você tá animada, que é hoje o dia que você vai descobrir como você pode ficar mais atraente. Eu sei que a primeira coisa que a gente pensa quando a gente pensa em se tornar mais atraente, quando a gente deseja se tornar mais atraente, é o nosso físico. E tá certo, o nosso físico desempenha um grande papel na questão da atração, na questão do como a gente vai ser vista diante do mundo. Porém, existe um passo atrás que a gente tem que dar, porque esse é o passo que vai ser a base para sua segurança também física lá na frente. Esse primeiro passo é a sua mentalidade. Pense como uma pessoa atraente. O que acontece? O nosso nível de atração em relação a uma pessoa também está muito interligado, psicologicamente falando, ao nível de acessibilidade que a gente tem em relação a ela. O que eu quero dizer com isso? Provavelmente você já viu algum ator de Hollywood, alguma cantora muito conhecida, que talvez você nem tenha achado tão bonita assim. Talvez alguém da sua sala seja até mais bonita na sua percepção do que aquela pessoa que está no topo. Porém, por que aquela pessoa é mais validada? Por que aquela pessoa é considerada bonita e muitas vezes alguém que realmente de fato é atraente fisicamente nem é tão considerado tão bonito assim? Porque aquela pessoa lá de Hollywood, aquela pessoa que é uma cantora super famosa, alguma coisa do tipo, ela tem um valor associado a ela maior. Isso acontece por diversas razões. Talvez seja uma pessoa que seja realmente muito valiosa, muito rica, porque as pessoas atribuem a ela aquele valor. Ou seja, a gente tende a dar valor para pessoas que sabem do valor delas, que sabem do valor do tempo delas, do quanto elas dedicam a elas mesmas. O que eu quero dizer com tudo isso? Que para você se tornar uma pessoa atraente, você precisa saber o seu valor, intrinsecamente. Não necessariamente isso tem a ver com quanto você tem de dinheiro, com a profissão que você desempenha, não é sobre isso. É uma coisa interna mesmo, é você com você mesma. Você sabe o seu valor? Você se considera uma pessoa de valor? As pessoas mais atraentes que eu conheço são pessoas que sabem do valor delas. A gente tende a associar atração com beleza, às vezes com status, com dinheiro, mas de nada adianta tudo isso se você não se respeitar, se você não souber o seu valor. Porque quando você não sabe o seu valor, sabe o que acontece? Você se vende barato. Você se vende para a primeira pessoa que aparece. Você se vende para a primeira proposta que bate a sua porta. E isso tem a ver com tudo na nossa vida, não só com a questão de relacionamento, não só com essas questões que a gente está acostumada. Por exemplo, quando você não se valoriza no mercado de trabalho, quando você não leva em conta os seus pontos positivos, você pode ser explorado nesse ambiente. Alguém vai tirar vantagem de você, porque as pessoas sempre estão prontas para tirar vantagem de você se você deixar isso acontecer. Então, o primeiro ponto para você se tornar uma pessoa realmente atraente é você saber o seu valor. Saber o seu valor. Pausa. Ai, Deus. E como é que você aumenta o seu valor se você não sente que você se valoriza ou é valorizado pelos outros? A gente vai falar aqui algumas formas de você aumentar o seu valor, da sua percepção, mas por hora é importante que você entenda que o seu valor está relacionado à forma como você se enxerga, a sua autoestima. E isso vai refletir para os outros, porque a forma como você se trata, se cuidando, a forma como você fala com você mesma, isso tudo vai refletir na forma como os outros te enxergam, como os outros te tratam, porque é só uma extensão, sabe? Os outros são só uma extensão da forma como você se enxerga. Se você se enxerga como uma pessoa de valor, como uma pessoa que tem um tempo realmente valioso, que a sua vida é valiosa, as pessoas também vão te enxergar assim, porque você vai sinalizar para outra pessoa que é assim que você merece ser tratada, que é assim que a banda toca, sabe? Com você é assim.
Então, primeira coisa, saiba o seu valor. A forma como você se trata vai impactar muito na forma como você enxerga o seu valor também. Então a gente tem que cuidar muito com a forma que a gente fala com a gente mesma. O cérebro vai sempre te mostrar evidências do que você acredita ser verdadeiro. A gente passa por um processo psicológico chamado viés cognitivo. Isso significa que a gente tende a olhar para as coisas, para o mundo, com base nas crenças que a gente já tem em relação a gente mesma em relação a como as coisas funcionam. Se você acreditar que você não tem valor, adivinha o que você vai receber? Você vai ser constantemente bombardeado externamente com informações, com evidências que apontam que você não tem valor, porque é isso que você acredita. Então, se você se achar uma pessoa feia, se você se achar uma pessoa que não é atraente, se você se achar uma pessoa mais ou menos, se você não achar que é uma pessoa valiosa, de valor, você vai enxergar o mundo, você vai deixar as pessoas te tratarem como se realmente você não tivesse valor. Então, a questão da atração está muito relacionada com a forma como a gente se enxerga. Se você se enxergar como uma pessoa de valor, se você se enxergar como uma pessoa atraente, se você falar que você merece ser amada, todas essas afirmações, essas palavras de afirmação, elas vão te ajudar a consolidar essa sua confiança interna. Confiança interna que você precisa ter para sustentar essa atração que você quer causar nas pessoas e até mesmo em si mesma. Como você quer ser vista, como você quer ser lembrada. Então, depois da gente saber o nosso valor, da gente saber que a gente tem que perseguir isso, a gente tem que sustentar isso. Como? Por meio de afirmações, por meio de pensamentos positivos. Existe um exercício muito interessante para se fazer, que é você simplesmente ficar no espelho. Por exemplo, você tá antes do trabalho, antes do colégio, você tá passando sua maquiagem, se olha diante do espelho e começa a falar frases de valor para você. Você é linda, você merece todo o amor do mundo enquanto tá passando blush, enquanto tá se maquiando. Isso eu sei que parece um exercício bobo e à primeira vista a gente acha que pode não surtir nenhum efeito, mas com o tempo você vai condicionando o seu cérebro a pensar dessa forma. Em algum momento esses pensamentos vão vir de forma automática, você nem vai ter que mais pensar sobre eles, eles vão vir espontaneamente. Porque você vai condicionar o seu cérebro a pensar assim. O nosso cérebro é como se fosse um gravador. Tudo que você grava nele, ele tem a tendência de repetir, se você condicionar ele a esse movimento. Então, se você todo dia for lá e falar palavras de afirmação, palavras boas que te levem para frente, isso tem a tendência de se tornar um hábito condicionado. E isso vai fazer com que você se enxergue dessa forma também. É óbvio que isso não é o suficiente para você se tornar uma pessoa atraente, porque, como eu disse antes, o pilar da mentalidade é só o primeiro pilar para sustentar uma série de outros ajustes que você precisa fazer na sua vida se você quer se tornar realmente uma pessoa atraente. Eu estaria sendo hipócrita aqui se eu falasse para vocês que o cuidado físico, por exemplo, não importa. É claro que existem diversos tipos de beleza por aí, eu não estou advogando aqui que você tem que ser de uma determinada forma para ser considerada atraente, bem pelo contrário, existem diversos gostos, as pessoas são diferentes e sentem atração por diferentes coisas, porém, se você quer se tornar atraente para você e se você quer realmente sentir que você tem confiança interna, você precisa ter o hábito do autocuidado, você precisa cuidar de si mesma. E como é que você vai fazer isso? Você vai começar a cuidar da sua alimentação. Ninguém quer ouvir isso, né? Mas todo mundo sabe que precisa fazer, mas ninguém faz. Cuidar da alimentação. Fazer a sua ginástica, o seu treino, tudo isso que seja importante para o seu corpo, para o seu bem-estar físico. E eu não tô falando aqui só da perspectiva da atração, né? De ficar com um corpo bonito e legal e todo mundo, enfim, validar isso. Eu não tô falando só desse ponto de vista, eu tô falando pra você, pra sua saúde, pra você tá bem com você psicologicamente e fisicamente, não ficar doente, sabe? Ser uma pessoa saudável, porque lá na frente o seu eu futuro vai te agradecer por isso, por estar cuidando de você mesma no presente agora. Então o que você vai fazer? Você vai começar a treinar. Se você não tem dinheiro para pagar uma academia ou se fica muito longe para você, enfim, por alguma razão você está impossibilitada de ir numa academia, ou de praticar alguma dança, algum esporte, alguma coisa assim, você faz esses exercícios em casa. Hoje em dia existem diversos exercícios online, vídeos, né, que você pode fazer, e a gente não tem que pensar na perfeição, ou seja, fazer o treino perfeito que vai me deixar uma pessoa atraente. Você tem que fazer o que é possível para você no momento em que você tá.
Então, a única coisa que você precisa fazer é começar. Se você começar a implementar hábitos saudáveis na sua vida, como as palavras de afirmação, por exemplo, isso vai se tornar um hábito condicionado. Eu, por exemplo, vou na academia, eu não vou mais na academia me forçando a ir na academia, né, ou porque, sei lá, eu quero ficar só com um corpo legal. Eu vou porque eu gosto, porque é um hábito pra mim, porque se tornou algo condicionado, eu tenho prazer. O exercício libera diversos hormônios, entre eles a endorfina, que faz você se sentir bem. Então não é uma coisa ruim, é uma coisa boa, é uma coisa que faz bem pro seu corpo, pro seu espírito, pra sua alma, pra sua mente. Então você tem que implementar esse hábito na sua vida. E de quebra, você tem um corpo legal, você consegue modelar o seu corpo. Eu acho que uma das coisas mais interessantes, assim, eu faço musculação, né? E também faço alguns aeróbicos, assim. Eu gosto muito de dança também, que é algo que deixa o corpo lindo, no meu ponto de vista. Mas uma das coisas mais interessantes que eu vejo de fazer atividade física, assim, é a possibilidade que a gente tem de modelar o nosso corpo. Então, quando você tá fazendo exercício lá, eu sempre penso que eu tô modelando o corpo. É como se fosse uma escultura, sabe? Você tá fazendo uma escultura do que você quer pra você. E, obviamente, a gente vai falar mais sobre isso, mas muitas vezes o seu biotipo te impede de chegar ao corpo que você desejaria ter, né? Que você almeja ter, vendo as meninas, os Instagrams que você segue de meninas com corpos perfeitos e blá blá blá. Mas não é sobre isso, é sobre você chegar no seu pleno potencial. Dentro do seu potencial, dentro do seu biotipo, qual é o máximo, qual é o mais gostosa que eu posso ficar, qual é o mais atraente que eu posso ser. Qual é o mais atraente que eu posso estar, né? Qual é o corpo que eu quero me mostrar para o mundo? E é dentro disso, dessas suas expectativas reais, realistas, que você vai seguir na sua motivação. Por isso que outra dica muito importante aqui é você procurar referências de pessoas que são parecidas com você, para te dar realmente ânimo. Não adianta você seguir uma modelo, sei lá, da Victoria's Secret, se você tem um corpo que é aquele triângulo invertido, né? Por exemplo, né? Que é um corpo diferente, que tem uma série de exercícios diferentes que você precisa fazer para atingir o seu pleno potencial. Então não adianta, se você tem a tendência de ter ossos mais largos, por exemplo, e querer ficar magra, que nem uma modelo que já tem aquele biotipo, isso vai talvez te desmotivar nesse processo. Isso não é legal, porque vai fazer você desistir de tudo isso. O que você tem que fazer é procurar pessoas, referências de pessoas que têm um biotipo parecido com o seu. Nessa questão da atividade física que eu tô falando, né, dos corpos. Procure referências que te estimulam, né, te motivam a ir além, porque são referências que poderiam ser você ali, sabe? É assim que eu me baseio nas minhas próprias referências em relação ao físico. Eu penso, essa pessoa tem um biotipo parecido com o meu. Olha o corpo dela, que legal, olha como ela ficou. Talvez eu também possa chegar parecido, não igual, mas parecido com isso. Enfim, é encontrar inspiração, né, nas referências, não querer ser igual, se comparar e se sentir inferior, não é sobre isso, porque aí você vai estar indo contra tudo isso que a gente falou desde o início do vídeo, da nossa mentalidade de querer, né, sempre buscar o nosso melhor, enfim. Outra coisa muito importante é a sua alimentação. Então, eu sei que é muito difícil, hoje em dia tem muita tentação, hoje em dia é muito acessível pra gente. Então, eu tava vendo até uma palestra em relação a isso, que era um neurocientista, e ele estava falando que hoje em dia a gente não tem que se esforçar para conseguir alimento. Antigamente, quando, sei lá, na época das cavernas, a gente tinha que correr para conquistar o alimento, né, para conseguir matar, sei lá, o leão, a carne, para conseguir se alimentar. E hoje em dia não. Hoje em dia a gente tem tudo de mão beijada, literalmente. É só a gente ir no supermercado. Hoje em dia também os preços estão mais acessíveis, principalmente das besteiras. Então aquele biscoito, sei lá, tá R$3. Às vezes na correria do dia a dia você não tem tempo de preparar a sua refeição. E aí você come mesmo aquele biscoito, você não tá nem aí porque é gostoso, porque é rápido, enfim. Eu acho que é muito importante a gente lembrar, porque isso é uma coisa que eu levo pra minha vida, é um princípio que eu aplico na minha vida, que a gente tem um corpo e que esse corpo é sagrado. O meu corpo pra mim é sagrado. Eu não como lixo, sabe? Óbvio, eu vou me permitir se eu tiver numa festa com todo mundo, se eu tô com vontade de comer um doce, por que não? Mas não é algo que eu pretendo colocar na minha rotina, sabe? Não é algo que eu mantenho ali. Porque o meu corpo, ele tem que estar ali para me servir, sabe? Eu penso muito assim, no corpo realmente ter esse aspecto sagrado, então não é qualquer coisa que eu quero colocar nele, não é qualquer combustível que eu quero colocar.
E segundo, eu quero que ele seja o melhor para mim, para ele conseguir me levar até onde eu quero ir, ou até onde eu quero chegar no meu trabalho, enfim. Se eu quero ser uma pessoa proativa que produz conteúdo, que ajuda vocês, que faz vídeos, eu tenho que ser saudável. Eu tenho que procurar ser saudável para ter esse estilo de vida compatível com a vida que eu quero levar. Então, eu desafio a vocês pensarem dessa forma. Não é sobre você chegar no corpo perfeito ou sobre restringir todos os alimentos, você não precisa fazer isso. O que você precisa é ter a mentalidade certa, é tratar o seu corpo com respeito. E isso está muito linkado com o que a gente falou no início do vídeo, sobre saber o seu valor. Quando você sabe o seu valor, você cuida de você mesma. Você cuida da sua mente, você cuida do seu corpo, você cuida da sua alma, você cuida do seu espírito, você cuida das pessoas que estão em volta de você, né? Você cuida com as suas companhias, com o que você escolhe escutar. O nosso corpo absorve tanto pensamentos quanto alimento, né? Então, tudo que vem para o meu corpo eu quero que seja da melhor ordem possível. Eu quero que seja algo que realmente me faça sentir bem, energizada, sabe? E eu também desafio vocês a pensarem sobre isso. Quais alimentos deixam vocês mais energizadas? Quais trazem mais combustível para vocês no dia a dia? As pessoas são diferentes, elas têm corpos diferentes e talvez o seu biotipo seja mais alérgico a algum determinado alimento, talvez seu corpo não se adapte ao leite, enfim. Cada um é único e você tem que achar esse meio termo para que isso te sirva, para que o seu corpo trabalhe a favor de você e não contra você. Bom, eu acho que é isso. Esse vídeo ficou, acho que um pouco mais curto, né, do que os habituais, mas eu só queria realmente passar umas dicas do que eu implemento no meu dia a dia para me tornar uma pessoa atraente, porque com todas essas dicas aqui, obviamente também tem outras, por exemplo, o skincare que eu tô implementando no meu dia a dia, né, então coisas que você pode fazer que estão ao seu alcance. Hoje em dia também existem produtos mais baratos e hoje em dia existem referências de todos os tipos. Todas essas coisas vão te levar mais próximo da sua melhor versão e são coisas acessíveis que você pode fazer, inclusive na sua casa, começar a fazer exercício físico na sua casa, começar a se alimentar melhor. Não precisa ser aqueles produtos super caros, sabe? Para se alimentar bem, você não precisa gastar todo o dinheiro do mundo, sabe? É só fazer o básico bem feito e eu acho que as pessoas estão pecando no básico, sabe? Tem que sim destinar um tempo para isso, pro seu skincare, para fazer a sua comida, sabe? Para não se render a esses ultraprocessados, enfim. Lembra sempre que você é um corpo que merece a melhor nutrição possível, tanto na sua mente quanto no seu corpo, enfim, como geral. Você merece a melhor nutrição possível de todos os âmbitos, de todos os lados. Bom, é isso, espero que você tenha gostado do vídeo. Se você gostou, clica em gostei, curte esse vídeo, comenta aqui se você gostou, se você vai implementar essas dicas que eu vou ficar de olho em vocês. Que outros vídeos vocês gostariam de assistir? Compartilhe esse vídeo para amigos, amigas que precisam ouvir o que eu tô falando. E confere se você está inscrito ou inscrita no canal. Um beijo!